proporcionou à Igreja o poder total sobre as almas. Pouquíssimos foram os que ousaram olhar para fora dos muros e ver a liberdade. A esmagadora maioria baixava a cabeça e rezava conforme a cartilha, até que, cansado das frustradas tentativas de diálogo e vendo tudo o que Deus nos proporcionava em liberdade por meio da Escritura, todos os textos legados por homens e mulheres usados por Deus para anunciar a liberdade por meio do poder de Deus, Lutero não criou ou inventou o conceito da liberdade do povo e seu acesso direto a Deus. Ele apenas os entregou ao povo e os instigou a querer saber mais sobre isso por meio do livro chamado A Liberdade do Cristão. Com essa iniciativa, Lutero pretendia enfim instigar a todos que se insurgissem contra as trevas nas quais estavam submersos e permitissem que a luz da palavra experimentassem a liberdade em Cristo. Ele faz do cristão verdadeiramente livre, ou seja, não somos cativos dos ritos sacerdotais, pois todo cristão é um sacerdote em Cristo e pode chegar diante de Deus. E ao mesmo tempo somos também servos uns dos outros, para por meio da obediência a Deus e sua palavra servirmos como veículo para a difusão da verdade, como observamos nesse trecho. Pode-se perguntar, em que consiste, portanto, a diferença entre sacerdotes e leigos no seio da cristandade? Uma vez que todos os cristãos são sacerdotes? Resposta: a multidão abusou dos termos sacerdote, padre, eclesiástico, etc., aplicando-os a pequeno grupo que agora denominamos estado eclesiástico. A única distinção que a Sagrada Escritura reconhece se reduz ao que ela chama sábios ou cristãos consagrados, ministri, servi, ou economi, ou seja, ministros, servos, administradores, porque elas devem pregar aos outros Cristo, a fé e a liberdade cristã. Com efeito, embora sejamos sacerdotes, não podemos todos oficiar ou assegurar o serviço divino ou pregar. É o que diz Paulo, 1 Epístola aos Coríntios 4:1. Não queremos mais ser considerados senão como servidores de Cristo e administradores do Evangelho, mas agora dessa função de administrador surgiu uma denominação e um poder temporal e exterior tão pomposo e tão terrível que o verdadeiro poder temporal não pode de modo algum lhe ser comparado, precisamente como se os leigos fossem outra coisa e não cristãos. Desse modo desapareceu toda a compreensão da graça e da liberdade e da fé cristãs, e de tudo o que devemos a Cristo e ao próprio Cristo. Em troca disso, adotamos todos em massas leis e as obras dos homens e nos tornamos inteiramente escravos das pessoas mais vis que a terra jamais produziu. Martinho Lutero, A Liberdade do Cristão, Editora Scala, página 32, 2007. A Liberdade Cristã, a imagem. Com tais palavras, Lutero evidencia para todos as falcatruas e as artificialidades por meio das quais a Igreja Romana tem estendido seu domínio sobre as almas dos homens, e em um caminho sem volta Lutero declara abertamente seu antagonismo a essa instituição, esmagadoramente maior do que ele mesmo, mas não maior do que o Deus no qual se fiava. E com estas obras convoca nobres, líderes, cidadãos e enfim todos a também confiarem e abertamente se insurgirem contra toda a mentira e exigirem a verdade da palavra de Deus como único guia para seu povo, não mais o vigário de Roma e seus funcionários.
Não é de surpreender que sua obra provocasse uma reação violenta por parte da instituição de Roma, tanto que em 12 de novembro de 1520, parte de seus livros foram queimados em Colônia, em um ato de grande hostilidade. Agora é guerra aberta, e portanto requeria também medidas que deixassem muito claro por parte de Lutero qual era sua posição em relação à peleja. E para que não restasse dúvida, em 10 de dezembro do mesmo ano, aproveitando uma das muitas manifestações que passaram a se multiplicar contra o Império Papal, Lutero aproxima-se de uma fogueira e queima o instrumento papal de dominação, sua bula, com as seguintes palavras: porque você confundiu a verdade de Deus, hoje o Senhor confundiu você, para o fogo com você. Não era mais possível respeitar as ordens de um líder que se encontrava desviado de seu papel de conduzir o povo a Cristo e ao conhecimento de sua verdade, que preferia manter o povo distanciado de Deus e submetido às práticas vazias das missas rezadas em latim por sacerdotes que davam as costas ao povo, que ordenava que seus subalternos viajassem pelas terras vendendo indulgências que prometiam até perdões antecipados a pecados futuros, desde que entregassem a Roma o maldito metal com o qual abarrotava seus cofres. Um líder que permitiu que seu sistema se tornasse uma fonte de intenso enriquecimento por meio do abuso da ignorância de uma massa entregue a 1000 superstições e totalmente privada do que é uma vida de fé e de comunhão verdadeira com Deus, em prol de manter um domínio total e inquestionável sobre uma horda de cegos. Não, nenhum homem é mais importante do que Deus, e nenhuma ideia está acima de sua palavra. Assim Lutero prosseguiu em seu antagonismo, mesmo que lhe custasse a vida, e cada vez mais parecia que esse seria o preço, pois mais e mais a atitude de Roma demonstrava um interesse em lhe silenciar a qualquer custo, e para tanto o Papa, em 3 de janeiro de 1521, excomunga Lutero, o que na prática torna uma pessoa detestável e passível de sofrer a pena capital a qualquer momento e por qualquer pessoa, uma vez que foi desligado da igreja por motivo de heresia, tornando-se uma pessoa perniciosa, o que o levaria à morte certa se Deus, em sua infinita misericórdia, não houvesse providenciado que ele estivesse sob a jurisdição de alguém que lhe assegurava alguma proteção. Imagem de Carlos V. O impasse que Lutero se tornou ganhou outras proporções. Saiu da esfera unicamente religiosa e passava a interferir nas plataformas políticas da Europa. O pequeno monge alemão agora atraía a si a atenção de um papa e de um imperador, pois o problema agora passou a envolver Carlos V, homem sedento de poder, que estava construindo fortes alianças, favorável ao papa e à supremacia da Igreja Romana em toda a Europa, mas que também precisava estabelecer uma boa política com os eleitores alemães, e dentre eles Frederico III, eleitor da Saxônia, uma figura importante e um impasse na questão do monge de Wittenberg. A próxima batalha de Lutero se desenrolará em outro campo, na Dieta de Worms, em um concílio presidido por Carlos V, e por meio do qual esperava-se fortalecer as alianças na Alemanha, e para o Papa configura-se uma oportunidade de pôr um fim nessa questão que já se arrastava excessivamente. Imagem de Frederico III, eleitor da Saxônia. Lutero contou com o salvo-conduto de Frederico,
mas isso não era total garantia de vida. Pergunte a Hus.